A aula de hoje é o desafio das lesões endopério. E eu digo que quem tem dúvidas sobre lesão endopério começa a perder em clareza, e nessa clareza que se perde, a gente acaba não conseguindo falar para o paciente exatamente o que é. E quando você não tem clareza, ou às vezes não tem clareza da endo, não tem clareza da pério, a coisa começa a ficar difícil. E quando não tem clareza, às vezes o dentista corre o risco de ter sua reputação arranhada, ou já parte para a extração do dente, que o paciente não quer. Ou ele fica assim com um pensamento: puxa vida, será que não podia ter salvo esse dente? O dente estava firme. Então, por exemplo, esse tipo de lesão é uma lesão endopério. Por quê? Porque tem problema endodôntico e porque tem problema periodontal. Professora, como é que dá para saber se é problema endodôntico ou problema periodontal? Como assim? Será que não é só pério? Porque tem bolsa periodontal aqui. Será que não é alguma coisa? A primeira coisa que você precisa saber é olhar melhor para a lesão, que eu vou colocar aqui para vocês um contornadinho, e para periodontia, você vai olhar o todo da boca da pessoa. Dificilmente a pessoa vai ter uma doença periodontal em um dente isolado. Mas a pessoa pode ter, assim, tendência de ter doença periodontal, e a pessoa pode ter uma bolsa só periodontal isolada, se, por exemplo, neste dente, ela tiver uma interferência oclusal. Aí a gente pode ter uma lesão puramente periodontal, mas a cara da lesão não é essa. Quando nós temos uma lesão chamada lesão em J, existe a grande chance da lesão ser endodonticamente primária e depois ela vai ter um envolvimento periodontal, porque o trajeto fistuloso, a destruição tecidual, acabou ficando sobre a raiz, na superfície radicular. Pronto, já ficou fácil, né? Porque isso é o difícil. Se você não tem clareza, fica mais complicado. A outra pergunta é: se a origem é endodonticamente, primária endodonticamente, será que esse canal está bem obturado? Será que está bom? Como é que dá para saber? Você pode ver, avaliar clinicamente, radiograficamente, pelo alargamento, mas o ideal seria pedir uma tomografia para o paciente. Através da tomografia, você vai acabar vendo o quanto isso vale a pena. Vale a pena tratar esse tipo de dente? Nesta reflexão, a gente vai pensar assim: neste dente especificamente, ele tem um dente e ele tem um pôntico. A perda deste dente incorre na perda do pôntico também. E explicar para o paciente que ele não vai perder um dente, ele vai perder mais de um, ele vai perder dois, porque ele vai perder o molar e ele vai perder o premolar. A outra coisa que a gente vai pensar é o prognóstico. Ai, professora, será que esse caso vai ficar bom? Será que vai ficar bom? Será que não vai ficar bom? O prognóstico de uma lesão endoperiodontal de origem endodôntica, quando não tem envolvimento de furca, que é este caso, periodontalmente o prognóstico é bom. O que é duvidoso para a periodontia são envolvimentos de furca e são lesões acompanhadas de interferência oclusal, quando a gente não conseguiu resolver ou não conseguiu identificar a tal da interferência oclusal. Se é endodôntico, eu vou passar a bola para o pessoal da endo, que não é minha expertise, e vai avaliar se tem prognóstico bom endodonticamente. O que vai fazer? Vai fazer uma tomografia. O paciente não quer fazer uma tomografia. O que vai fazer? Dá para fazer obturação retrógrada? Não, não tem indicação para fazer obturação retrógrada. É porque tem uma coroa, tem uma peça protética. Sim, vai perder a coroa, vai perder a peça protética, vai perder uma série de coisas. E por conta disso, acaba ficando um pouco mais complicado de se manter. E aí vai ter que conversar com o paciente. Por conta disso, a gente tem que pensar assim: olha, paciente, vai fazer uma tomografia. A tomografia é um exame, é a mesma coisa. Se você tivesse um câncer, ó, vai fazer um câncer, não vai fazer tomografia? Como é que a gente vai ter certeza? Ai, doutora, eu tô cansada disso, arranca logo esse dente. Mas são 2 dentes que ele vai perder. Outra coisa que as pessoas pensam: é melhor extrair o dente e fazer implante, que o implante tem prognóstico melhor? Tem um estudo, eles avaliaram o prognóstico de lesões
endodônticas e a longevidade de implantes, vou trazer esse estudo, prometo, e a longevidade de implantes de dentes tratados endodonticamente é maior do que a dos implantes. Significa que, aparentemente, o prognóstico de implantes parece ser melhor, mas em longo prazo, implante também dá problema, dá perimplantite. E o tratamento endodôntico, quando muito bem conduzido, ele vai trazer resultados. Então, pessoal que gosta de endo, se valorize, porque endodontia é importante. Para este caso em especial, o prognóstico periodontal é legal. O que, que não vai ser legal neste caso, tá? Quando você avaliar a tomografia, e não é esse caso aqui, às vezes a gente vê em algum lugar uma fragilidade dentinária, onde a dentina ela está muito fina e ela tem a possibilidade de fratura. Nestes casos, em vista dos riscos de fratura pela remoção da coroa protética e do pino, a gente vai pensar se vale a pena, pelo risco. Ou a gente conversa sobre os riscos, calcula os riscos e coloca. Ai, professora, mas o mais difícil é a gente trabalhar quando o paciente tem prognóstico duvidoso, ele não vai entender. A melhor coisa para quando o paciente tem prognósticos duvidosos, esse não é duvidoso não, esse é prognóstico bom, tá? Porque o prognóstico é da endo. O prognóstico duvidoso é quando você consegue colocar cartas na mesa e quando você consegue colocar tudo que você está enxergando, e aqui eu digo, tá faltando conhecimento de periodontia e endodontia até tem bastante aula disponível, mas periodontia quase não tem. E as pessoas ficam assim, pério não funciona não, melhor não resolver. Isto vai resolver. E outra coisa, existe um potencial de neoformação óssea, porque o corpo faz um equilíbrio e depois de removida a causa, a gente vai ter formação óssea. E se ainda desejar um algo a mais, é possível fazer uma cirurgia regenerativa. O que é uma cirurgia regenerativa? Abre o retalho, remove o tecido de granulação e pode colocar proteínas do esmalte, como é o Endogain, ou pode colocar BioOss, que é que, que é uma matriz de preenchimento, mas não é obrigatório. Não é obrigatório, no periodiário a gente trabalha demais com terapia periodontal não cirúrgica e vocês que trabalham com endodontia sabem do potencial gigante do corpo substituir um tecido de granulação por tecido ósseo. O segundo caso, e eu vou estar colocando casos aqui em níveis mais avançados de dificuldade, é este caso. Puxa vida, que caso nebuloso, hein, professora? Então, este caso tem bolsa periodontal, tem algum grau de mobilidade, mas eu desenhei a lesão óssea para vocês conseguirem ter mais clareza de visualização, e ele tem uma lesão engraçada. Eu não falei para vocês que lesão em J envolvendo o periápice é possivelmente uma lesão endodôntica? E a lesão endoperiodontal, quando o paciente tem o dente, a lesão endoperiodontal, ela tem o dente não vital. Olha, a restauração tá rasa, a gente não tem uma lesão em J, então a gente tem uma lesão periodontal. E ela envolveu o periápice? Possivelmente não. Tem vitalidade pulpar? Tem, mas tem uma bolsa profunda na mesial, olha lá. Nossa, mas engraçado, né? Uma doença periodontal nesse dente. Olha no geral, tem doença periodontal? Não tem. O que a gente vai entender aqui é que este dente, que é um molar, possivelmente ele está com algum problema oclusal. Lembrando que molares não podem receber forças não axiais, principalmente parafuncionais. Se o paciente faz parafunção em lateralidade, a gente tem um problema. Então, investiga isso. Qual que é o jeito que eu mais gosto? Pega um afastador bucal, coloca um carboninho, filma o paciente com o seu celular mesmo, coloca ele para colocar todos os movimentos mandibulares e veja o que ele tem. Aí, ele vai fazer lateralidade e você vai ver se tem toque nesse dente, e possivelmente tem. Qual é o problema deste dente? O problema desse dente é que é um molar superior. Lembrando que o molar tem lesão de furca.
trifurcação. Olha o que pode ter acontecido. Esse dente, ele teve alguma coisa, possivelmente uma interferência oclusal, porque ele não tem doença periodontal de base, olha no geral, ele não tem perda óssea, não é um paciente com doença periodontal. Ele pode ter tendência à doença periodontal, suscetibilidade em outros dentes, mas nesse não. Aí ele começou a ter uma inflamação traumática, essa inflamação levou à formação de uma bolsa periodontal. Nessa bolsa periodontal, ele começou a ter um supercrescimento de periodontopatógenos. Aí chegou na bolsa, as bactérias cresceram muito mais, porque teve uma grande quantidade de bactérias na bolsa. Aquilo ali progrediu, e no que progrediu, começou a ter uma doença periodontal de progressão rápida e que não vai conseguir se autorregular. Isso é um grande problema. Aí é um nicho de anaerobiose, as bactérias periodontopatogênicas estão lá, isso espalha em toda a boca, tem implante na boca, que é um grande risco de periimplantite por contaminação, porque a gente começa a ter um ambiente cheio de bactérias ruins também, e isto é um prognóstico duvidoso. Duvidoso por quê? Bem, não é lesão endoperiodontal, tá? É uma lesão só periodontal. Mas ficou na dúvida por conta do aspecto da dor, por conta da localização da fístula, que é mais apical, mas eu sei que não é endodôntico, porque o dente é vital. Neste caso, nós temos uma lesão periodontal com envolvimento de fúrica. A gente tem um prognóstico duvidoso e a gente consegue transformar. Então, é uma balança. A gente vai colocar mais prognóstico positivo, o quanto mais a gente conseguir olhar coisas positivas. O que vai ser positivo nesse tipo de tratamento? Quando você começar a olhar as possibilidades de tratamento da causa. Qual é a causa? Por que está com uma interferência oclusal assim? Ou será que é interferência oclusal mesmo? Conseguiu identificar? É uma parafunção? O paciente vai estar cuidando? A gente vai estar conseguindo contornar isso? Vai estar melhor? Tudo isso. Tratou a causa? Está equilibrado? Tudo isso que a gente tem que ver. Outra coisa que a gente precisa avaliar é como é que isso está em relação a em relação à infecção. Tem infecção, tem supuração, tem grande sangramento à sondagem. Aí, se tem tudo isso, ele entra dentro da indicação de amoxicilina com metronidazol e 15 dias de clorexidina com terapia periodontal não cirúrgica. E aí, faz o tratamento e, periodicamente, a gente vai estar reinstrumentando, acompanhando a neoformação desse tecido ósseo. E esse tecido ósseo vai começar a formar de novo e a gente vai conseguir ter a resolução. Sempre vai resolver? Não, não sempre. Como eu falei, é um prognóstico duvidoso. Mas duvidoso, como é que a gente vai fazer um tratamento duvidoso? O duvidoso é a conversa com o paciente. O paciente está afim, quer fazer, quer correr os riscos. Vamos pensar no outro lado. Dá para pensar em exoimplante? Dá. O paciente quer, tem condições. Qual é o desejo do paciente? O paciente valoriza o dente, ou o paciente já quer tirar, o paciente não quer fazer. E um outro grande trunfo desta situação é que no peridiária, além de literatura científica, a gente tem grande resposta positiva com irrigadores. Para bolsas periodontais profundas, a gente faz uso do aparelho irrigador para conseguir remover os micro-organismos patogênicos e tudo acaba melhorando. Qual é o prognóstico? Duvidoso. Qual é a chance? Eu diria mais ou menos 50%. Tem que ver a estatística desse tipo de situação, mas é duvidoso. O que é que mais dificulta o tratamento da causa? Qual é a causa? A causa não é microbiana. A relação microbiana de infecção periodontal, ela é secundária. Primeiro chegou a outra coisa que começou. Qual é a dificuldade nesse caso? Um envolvimento de fúrica. E às vezes esse envolvimento de fúrica já é grande. Aí, professora, você acha que vai dar para conseguir formar osso em tudo isso? Nem sempre a gente consegue formar osso em tudo isso. Mas, às vezes, a gente consegue postergar a extração desse dente até que ele consiga se organizar financeiramente para substituição por um implante, e essa é uma opção muito aceita pelos pacientes. O paciente te valoriza,
enquanto todo mundo propôs: "Olha, nós vamos extrair esse dente agora", uma solução imediatista, e às vezes o dentista pensa assim: "Se eu não resolver esse caso agora, esse paciente vai sumir do mapa e ele vai ficar com essa lesão". É um engano. Quando a gente consegue ter uma proximidade com o paciente, uma conexão com o paciente, um entendimento, o que muitas vezes nós fazemos é uma terapia periodontal básica. E por que uma terapia periodontal básica? Porque a instrumentação faz na boca toda, não é num dente a mais, um dente a menos. Aproveita que vai fazer uma profilaxia e faz uma instrumentação mais caprichada neste dente. Tá tudo certo, valeu a pena. Aí, o paciente vai usar o irrigador, assim, é o meu queridinho, porque ele poupa tempo, vale a pena, o paciente vai ter imensos ganhos com o uso do irrigador. E assim, isso tudo vai ter um prognóstico mais interessante e ele pode se organizar financeiramente, caso ele não deseje ficar com esta dúvida e ele deseje substituir por implante. Ou o paciente entender que o investimento na manutenção do dente através de terapia periodontal não vai ser tão grande, porque investimento grande é perder esse dente. Aí a gente vai mantendo esse dente e conforme a evolução do prognóstico, vamos decidir se esse dente vai ser mantido ou não. E vocês têm que ter clareza que tudo na periodontia não é nem branco nem preto, são tons de cinza. E esse são tons de cinza, é a dificuldade do clínico, e eu vou te ensinar aqui na periodontia como é que você vai conversar com o paciente para que isso seja mantido em boca, para que o paciente fique feliz, para que o paciente consiga compreender tudo isso. E eu tenho aqui um outro caso, que é um caso esse é um caso difícil, tá. Neste caso difícil, olha só esse caso, e este caso veio com um comentário da dentista que me enviou esse caso. Dente 36, paciente de 65 anos, fez endo, pino, coroa há mais de 30 anos, há mais de 30, pelo menos. Temos radiografia de 10 anos atrás, com todos os tecidos em normalidade. É recente. Alguma coisa aconteceu nesse tempo. Chegou relatando dor aguda ontem à noite, fez compressa quente, melhorou e dormiu. Hoje não teve dor. Havia abscesso na região cervical. Olha, fazer compressa quente possivelmente fez com que alguma coisa drenasse ali, por isso aliviou. Havia abscesso na região cervical, que drenou, sem bolsas periodontais em nenhum lugar, sem cárie ou aparência de infiltração da restauração metálica, não percebeu nenhum cleque ao morder. Puxa vida! E agora, eu vou colocar aqui a imagem onde eu fiz o contorno da lesão. O mais curioso é que isto não tem bolsa periodontal. Eu tô quase não acreditando que não tem bolsa periodontal, mas sim, pode acontecer. E a gente tem uma lesão endodôntica, isso daqui é muito parecido com lesão endoperiodontal, então eu vou conversar que se houvesse algum ponto de que estivesse drenando, seria uma lesão endoperiodontal. Ou às vezes, nós dentistas, nós não conseguimos identificar um ponto de drenagem, e às vezes é uma bolsa rasa e profunda, às vezes assim é só num lugarzinho. Aqui eu tenho uma coisa para observar, que o pontilhado em verde é um lugar pontilhado, onde ele tem uma característica de lesão periodontal, porque ele é em forma de taça, porque ele acaba ficando assim inclinado, que ele pode ser uma interferência oclusal. Como assim o paciente não teve nenhum tipo de problema e agora tem? Acontece que com o processo de envelhecimento, nós temos uma alteração na imunidade e pode ter acontecido do paciente perder a capacidade de proteger os tecidos bucais frente a qualquer tipo de agressão.
E pode ser que o paciente, o corpo, que tolerou muito bem essas situações, em algum momento passou por um estresse agudo. Passou por um estresse agudo, alguma coisa aconteceu, aconteceu parafunção. Por isso, junto à consulta, eu gosto demais de conversar com o paciente para perguntar: "E aí, me conta como está a vida? Me conta como está a vida, me conta como está o estresse". Às vezes o paciente conta uma história de estresse, de voltou a fumar, de apareceu um diabetes na vida, pode ser isso. O que nós vamos fazer nesse tipo de situação? Vai fazer uma tomografia. Nesta tomografia, a gente vai investigar a principal suspeita desse tipo de situação, que seria uma fratura. Por quê? Pela história clínica. Nessa história clínica, ele fala que tinha os tecidos em normalidade, agora tem. Só que a suspeita de fratura é só na lesão na região de Furca. E no periápice, a gente tem aquela velha lesão em J. Como a gente tem uma lesão em J, a gente tem uma lesão de origem endodôntica. Qual é o tratamento? Retrato canal. No entanto, proteticamente, a gente tem outras questões. Por exemplo, qual é o tamanho do risco de remover esse pino? Qual é o tamanho do risco de fraturar no momento da remoção do pino? Outra coisa, se tudo tiver certo, se tudo foi bem, e depois que a gente acabou removendo o pino, houver uma fratura durante ou a moldagem, ou durante a instrumentação, ou durante a mastigação do provisório. Ou, depois de fazer todo o esforço endodôntico, existe a certeza de que a gente vai ter a resolução da lesão periapical? Existe grande chance. O pessoal da endo aqui hoje está tão avançado que existe grande chance. A outra pergunta é: quando a gente olha essa radiografia, a gente vê uma parede dentinária relativamente fina. Haveria alguma chance de fratura dessas paredes dentinárias ou de aumento de fragilidade durante o retratamento? Portanto, neste caso, eu já observo um prognóstico duvidoso. Eu agradeceria os comentários que possam estar conversando sobre isso, e a gente vai estar vendo se o prognóstico, se fica ou não fica. Eu queria a opinião da endo, mas é um caso que não pela endodontia, mas proteticamente oferece riscos. Aí do ponto de vista periodontal, se não existe envolvimento de furca, isso tem um prognóstico interessante e ele é mais para positivo de negativo, embora continue duvidoso. E e periodontalmente? Periodontalmente, na mesial, ele tem uma face livre, e a gente tem o potencial de formação óssea. O que vale muito aqui? O desejo do paciente. A gente tem 2 formas de estar tratando: tratar isto não cirurgicamente, ou a gente pode tratar isso depois de resolvido a endodontia, cirurgicamente, através de uma abertura de retalho, através da colocação de, por exemplo, matriz de esmalte, que seria o endogain, e depois com os biomateriais. E assim a gente consegue colocar deixar isso num ponto de vista melhor para a resolução desses casos, né. Mas continua duvidoso.